pessoal, aqui é a Tânia Durão, do blog As Cartas Ciganas. Hoje eu estou trazendo o meu amigo Marcos Sabá, é um amigo muito antigo e eu sei o quanto ele é espiritualizado. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um dos aspectos da Carta 19, a Torre, que um dos aspectos dela, da Carta 19, é justamente o quê? A meditação, a prática da meditação. Né? E o Marcos Sabá, ele é um instrutor, né, da Mindfulness, né? Isso, e aí eu queria que você falasse um pouco como é que você entrou em contato com a meditação, como é que foi o teu início na Mindfulness? Tá. Bom, antes de mais nada eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui e divulgar um pouco o que é Mindfulness, ou atenção plena. Atenção plena. Que atualmente a gente pode dizer que é conhecido mais como atenção plena, né? Já que o próprio termo às vezes fica difícil para as pessoas pronunciarem, Mindfulness, fica meio complicado. Então, a origem básica do Mindfulness foi devido a um cara, um americano chamado Jon Kabat-Zinn. Mas é interessante que Mindfulness, ou atenção plena, a meditação da atenção plena, não é uma coisa nova. De uns tempos para cá, de uns 2 anos para cá, as pessoas têm feito muita divulgação em cima desse termo, né, Mindfulness. Mas é dos anos 70. Nossa, dos anos então, 70, dos anos 70, para você ver como não é uma coisa nova. Recente, não né? é recente, apesar de estar começando a fluir muito bem aqui no Brasil. As pessoas estão aceitando porque é uma coisa, é uma atividade mental, um exercício mental, uma prática mental que está surtindo efeito não só para o ser humano, para as pessoas de modo geral, mas eu posso dizer em termos de empresas. No mundo corporativo, né? Exatamente. Que também, gente, desculpa, é uma das características da Carta 19, tá? Grandes instituições, grandes empresas, e olha aí o Marcos Sabá está falando também que os benefícios que a prática meditativa pode levar no mundo corporativo também, né? Exato. Então o Jon Kabat-Zinn já era um praticante de Zen budismo, né? Ele praticava isso nos idos dos anos 70. Médico, PhD de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele procurou estudar e pesquisar mais a fundo. Então ele concluiu os benefícios, o que surtia, quais os efeitos que surtia a prática meditativa, especificamente da atenção plena. Então ele pesquisou muito com várias pessoas na universidade que ele trabalhava e chegou à seguinte conclusão: quanto mindfulness, a prática meditativa, é salutar para quebra de ansiedade, redução de estresse, isso só o básico, Ele desenvolveu programas em cima disso e criou toda uma técnica, que essa técnica é desenvolvida em 8 semanas, uma vez por semana, tá, durante em torno de 2 horas mais ou menos, onde tem várias atividades. Não só a prática meditativa, tem a aceitação da pessoa, enfim, é todo um processo, é um treinamento mental, é um recondicionamento da nossa mente, né? Bom, ele aplicou isso, foi muito bem aceito pela sociedade, tanto médica como corporativa, e ele saiu em campo para divulgar. E os países, um dos países que realmente aceitou isso de bom grado foi a Inglaterra. Lá nós temos o Mark Williams, que é um outro psicólogo, PhD da Universidade de Oxford. Então ele também procurou desenvolver, só que ele pesquisou na parte de aceitação. Ele desenvolveu uma prática de terapia da aceitação. Aceitar a si mesmo, aceitar o outro. Exatamente, Legal isso mesmo. Isso, né? Então é muito bom porque às vezes a gente fica pensando assim, se preocupa muito com o próximo, vê muitas coisas assim não boas no próximo. Mas a gente tem que se voltar para dentro da gente. Ó, a Carta 19 aí. A gente tem que procurar nos conhecer, a gente tem que ver, poxa, eu tenho um microcosmo dentro de mim. Então eu vou me observar mais do que ficar observando as outras pessoas. Porque eu me conhecendo, Tânia, o que acontece? Eu me desenvolvo espiritualmente, está tudo interligado. Mas eu abri um parênteses aqui com relação às organizações. Eu estava lendo uma matéria, foi a semana passada, né? E nessa matéria constava o quanto as pessoas e as organizações, as empresas de ponta, não no nosso Brasil, né? Que são poucas, muito poucas, mas especificamente nos Estados Unidos, o quanto elas estão investindo nessa prática meditativa. Mas esse ponto que eu vou levantar agora diz respeito ao nosso país, né, que é uma empresa em São Paulo, que é uma empresa de ponta, todo mundo conhece mesmo, é a Google, para você ter ideia. Fiquei curiosa. O Google em São Paulo, ela tem um programa de meditação durante o período de trabalho. Uau. É muito interessante porque nessa matéria ela aborda que durante
durante os 30 minutos, 20, 30, no máximo 40 minutos, alguns funcionários vão para essa sala específica, que é uma sala onde as pessoas meditam, e ficam lá meditando. Não, eu fico pensando, a produtividade desses colaboradores também deve aumentar muito, né? Com certeza. Não só ele está mais relaxado, vai trabalhar mais contente, né? A meditação, tá? A gente está falando sobre mindfulness, atenção plena, mas a meditação de 2.500 anos atrás, de Buda, né, na época do Buda, porque tudo nasceu lá naquela época, no Oriente, ela tem só benefícios, não só mentais, mas corporais, emocionais, enfim. E a ciência, né, os neurocientistas, eles comprovaram que realmente funciona. Os benefícios, gente, são vários. Eu citei a redução do estresse e da ansiedade. Mas tem o que? A diminuição de dores crônicas, sabe? Aumento da tua autoestima, da tua capacidade de desafiar, de encarar novos desafios na tua vida. E poder tomar decisões certas e justas, não só para você, mas para todos. Então, eu sou suspeito de falar, sabe, Danilo? Porque o que acontece? Quando as pessoas chegam e conversam comigo, vêm querer saber um pouco mais, até os alunos, na hora que eu estou dando as instruções, eu falo, gente, não adianta eu ficar falando para vocês e vocês não praticarem. Tem que passar pela experiência, Tem né? que praticar, poxa, praticar é fundamental. Não só a teoria é importante, até para você ter uma ideia do que você está fazendo. Mas a prática meditativa é fundamental, sabe? E não é difícil, não é difícil. O princípio básico é você ficar em silêncio, você ficar numa postura confortável, isso é importante. A coluna ereta, simples assim, tem que manter a coluna ereta. Começar com uma respiração completa, inspirando pelo nariz, retendo ar e soltando ar pela boca. Procura se concentrar única e exclusivamente na tua respiração. Isso é um processo simples, só que nós precisamos fazer. E melhor seria se nós fizéssemos diariamente. Quanto tempo diariamente? Uns 10 minutos, 40 minutos? Boa pergunta. O que acontece? Eu costumo falar muito para as pessoas, para os alunos, o seguinte: para quem nunca teve esse contato com a meditação, não adianta eu chegar tem que fazer o quê? 20, 30 minutos. Não é assim. É demais, então, né, para quem está começando. Exatamente. Dá até um desânimo e a pessoa desiste. Chega e fala, poxa, isso daqui não é minha praia, isso daqui realmente prazer, tchau, e vai embora. Então eu sugiro, para quem está começando, primeiro ter a noção do que está fazendo. Um bom instrutor, um bom aconselhador, uma pessoa que deu um norteamento. Depois, começa com 5 minutos, passa para 10. Há muito tempo atrás, quando eu comecei, antes de fazer os cursos que eu fiz, antes de realmente cair dentro, digamos assim, eu começava com 5 minutos. E era uma briga, gente. Porque a nossa mente, as pessoas falam muito assim, a meditação é para esvaziar a mente. Não é bem assim não, gente. A nossa mente, o cérebro, ele foi feito o quê? Para criar, para pensar, para desenvolver, inovar. E ele precisa disso. É o sustento dele. O que acontece é que nós pensamos errados, pensamos coisas que não são positivas, produtivas, exatamente. Isso confunde todo o nosso cérebro, nossa mente. Então, quando você pratica a meditação, você equaliza. Primeiro você mantém assim, um grau de serenidade na tua mente. Você observa os teus pensamentos. Isso que é o grande desafio. Primeiro, você parar. Já é difícil, no corre-corre no nosso dia a dia. Então, você para. Poxa, fica em silêncio. Fica em silêncio. Isso já é uma prática meditativa. Com o tempo você vai aumentando. Você sente assim, poxa, eu estou 5 minutos, para mim já está legal, mas eu quero mais. Passa para 10, 15, 20. Hoje em dia, a gente medita tranquilamente 30 minutos e parece que são 5. Olha só que interessante. Porque você já adquiriu, você já ancorou. Isso é importante, gente. Você ancorar a tua prática meditativa. Eu estou até fugindo um pouco da prática de mindfulness, porque eu estou ampliando o leque de meditação. Então é interessante para quem está começando ancorar a prática meditativa a algo, a um local, a um foco em si. Poxa, eu vou meditar, mas eu não consigo me focar na minha respiração. Não sei porquê. Coloca uma música. Olha que dica, hein, gente? Uma música assim, clássica, relaxante. Instrumental, né? Exatamente. Aí você fica o quê? Só ouvindo.
se Que concentra... também é uma contemplação. Se eu entrego aquela música, é uma contemplação que também é uma das práticas da Carta 19, a Torre. Isso. Então, é uma sugestão, uma dica que eu dou para as pessoas que estão iniciando. Vê uma música de 5 minutos, uma música clássica, uma música serena, e durante esse tempo de música, né, esses 5 minutos, se concentra nela. Ou se entrega a ela, Ou né? se entrega a ela. Viva a música, mas se concentre única e exclusivamente na música. Você já está praticando Isso a já é uma meditação. forma de aquietar os pensamentos, né? Exato. Né? Exato. E naturalmente, Isso. sem pretensão, vai o Isso. quê? Silenciando a mente. Exatamente. O Daniel Goleman é um grande psicólogo, né, dos Estados Unidos, conhecido, PhD também, conhece muito, ele escreveu vários, ele escreveu Inteligências Múltiplas e Inteligência Emocional, e ele escreveu um livro recente muito interessante, Foco. O nome do livro se chama Foco. Então, quando você faz essa prática meditativa de se conectar única e exclusivamente à música, ancorar na música, no som da música, você está aumentando o teu foco, a tua capacidade mental de atenção. Olha que interessante. E o que a gente observa hoje em dia? Tá todo mundo, é tudo tão rápido, tudo acontece, rápido, ninguém se prende a nada. exatamente. A fila anda rápido, os acontecimentos andam rápido, o celular é rápido, o Facebook mais ainda. Isso, verdade. as mídias. Aí ninguém tem foco de nada, né? Não tem Isso. como. Olha que um dos benefícios, então, da meditação também é manter o Isso, foco, é se né? concentrar. Olha. As pessoas chegam para mim, poxa, como é que eu posso melhorar o meu foco, a minha atenção? Até pessoas que estão estudando. Para quem tem déficit de atenção, desculpa te interromper, perfeito, é né? interessante, é muito interessante. É muito Olha. interessante mesmo, porque ela aumenta a capacidade de atenção, de concentração. Os Então, hiperativos também, né? também. Olha. E quando eu falei a respeito do som, você pode usar a questão sinestésica também. Você pode colocar um incenso. Ó, o Um cheiro aí. incenso. Só que não vai ser mais som, não vai ser auditivo, não vai ser música, vai ser o cheiro, é o sinestésico. Então, tá lá meditando e tá sentindo só o cheiro. Você tá o quê? Se concentrando também. Ah, mas Marcos, eu não faço nada disso. Então fica em silêncio. Em 5 minutos, eu te observo os teus pensamentos, sem julgamento, isso é importante. Mesmo que eles surjam na hora da prática, Exatamente. o que a gente faz nesse momento? Nesse momento, você está lá na tua prática meditativa, a tua mente não para, que nós falamos muito, né? Isso tem muito a ver com o lado budista, né? O budismo tibetano, enfim, as várias escolas. A gente fala muito da mente do macaco. Por que a gente fala a história do macaco? Porque o macaco, ele não para, ele pula de galho em galho. E nossa mente, ela não para, gente. Se você conseguir observar a tua mente, você vai observar que você está vindo informações ou pensamentos da tua casa, do teu trabalho, da tua família, enfim, é tudo. O que você tem que fazer na prática de mindfulness, atenção plena? É simplesmente observar que não muda em nada da prática normal meditativa do Zen budismo, do budismo tibetano. Você observa ou a tua respiração ou os teus pensamentos. Observa sem julgamento. Okay. Isso é cai na importante. aceitação também, né? Na aceitação. Porque quando você se prende a algo, você vai junto com esse algo. Então você é como se tivesse um filme passando na tua mente. Você simplesmente vai observar o que está passando na tua mente. Só que você fazendo isso, Tânia, você está disciplinando quem? O cérebro, os pensamentos. O pensamento, a mente. Olha, gente. Isso que é mais interessante, porque, agora indo para o lado mais materialista, toda a minha formação, gente, vocês devem estar pensando, pô, o Marcos deve ser, tipo assim, deve ter tido a formação filosófica, teológica. Não, minha formação é exatas. Totalmente oposto. Sabe aquela história, a história de 2 mais 2 é 4? Se for diferente, não é diferente, é isso mesmo, é exato. Então eu sempre fui muito questionador, muito pesquisador, e eu não aceitava, eu levantava o dedo, o pessoal fala, é o chato da sala. E isso é bom, porque você pesquisa, você vê realmente o que é de verídico, o que é verdade nessa história toda. Eu posso dizer, a meditação, não só eu, mas a ciência, os pesquisadores, e são inúmeros lá para fora, os benefícios são muitos, gente, mas muito. Te dá segurança, autoestima, sabe, tudo aquilo que você tinha receio
Você olha para o nosso... Abranda os medos também, as inseguranças, inseguranças, né? Sabe? Você dificilmente vai se sentir sozinho, você se sente de tal maneira seguro consigo mesmo, com a tua essência, que você está sempre bem. Desculpa, uma coisa, né, gente? Alguns cartomantes consideram a carta 19 como solidão. Eu encaro como solitude. É o estar sozinha em contato comigo mesma e com a minha alma. Isso não dá solidão. Né? Então, realmente, a meditação, né, isso, silenciar a mente, o Marcos deu aqui várias dicas, né? Coloca uma música, coloca um incenso, fica focada na tua respiração, isso já vai acalmar. Já vai muito. Né? E aí você vai se preencher de você mesmo. Né? Se você está preenchido de você mesmo, não tem solidão. Não tem solitude. Ó, eu sou isso aqui, eu estou amarradona nisso tudo aqui que eu sou. Desculpa te interromper, mas eu tinha que... Porque é mais um dos aspectos também da carta 19, né? Complementando o que você falou, Tânia, o que acontece? As pessoas associam muito os monges tibetanos, né, os monges budistas, a solidão, que eles vão para o Himalaia, se isolam. Os eremitas, né? É porque eles já têm essa amplitude dentro deles, sabe? A solitude, como você falou. Eles não se sentem solitários, eles estão completos ali. Eles se descobriram. Nós, ocidentais, né, nós, no dia a dia, a gente fica muito preocupado com tudo, sabe? A gente não vive o presente. Essa que é a questão do ser humano atual, além de outras questões. Ou seja, você se preocupa com o que ainda vai acontecer e se sente triste com o que aconteceu. E esquece de viver o momento agora, o presente. Essa é a filosofia do mindfulness, atenção plena. Viva o presente. Antes da entrevista eu estava conversando com a Tânia e falei, Tânia, hoje em dia eu posso dizer, humildemente, tranquilamente, que eu estou aqui integralmente conversando com você. A tua presença está inteira aqui, né? Está inteira. E isso é questão de prática, gente, é praticar, é prática, isso é muito bom mesmo. E deixa eu te perguntar, então são 8 encontros, como é que funciona, tá, gente? Depois eu vou colocar aqui todos os contatos do Marcos Sabá, tá, gente? Para quem quiser iniciar nesse processo da meditação, silenciamente, tá? O Mindfulness, ele é uma técnica meditativa, né? E basicamente o treinamento são, como eu falei no início, são 8 semanas. Uma vez por semana? Uma vez por semana, em torno de 2 horas de vivências e de práticas meditativas. E nessas práticas a gente desenvolve não só a parte de meditação em si, a gente vê outras correlações com relação ao ser humano, algo a mais, a sua aceitação. Isso é importante, é se aceitar como você é. Enfim, a gente vê vários pontos, não só a prática meditativa, a gente dá ênfase a outros pontos também, dentro desse contexto de 8 semanas. Tá? E basicamente seria isso, como eu falei, né? Ensinar a pessoa a entrar em contato com ela mesma através da quietude, né, da solitude, autoestima. E aí, eu acho que ao longo das 8, a pessoa já vai vendo os benefícios da vida dela, com ela mesma, né? E o que é interessante, na última semana, né, no último dia, a gente fala o seguinte, agora vem a lição mais importante. A pessoa, poxa, depois disso tudo, não, agora vocês vão ter que praticar diariamente. Agora caminhe com suas próprias pernas, né? Já te ensinei, agora vai. Agora é com vocês, mas lembre-se, primeiro é com você. É um compromisso. É um compromisso. Depois é compartilhar. Olha, gente, Marquinhos, quero te agradecer imensamente. Eu já vou colocar, gente, aqui, né, os caracteres, o contato do Marcos Sabá aqui no Rio de Janeiro. Não sei se você teria disponibilidade de ir para outros estados, caso alguém, né, faça contato. Ele teria que se programar, né? Aí é só entrar em contato, né? Eu conheço o Marcos Sabá há muitos anos, eu sei o quanto ele é um cara correto, comprometido, né, extremamente espiritualizado. Né? Não estou surpresa dele estar com essa prática, né? Comandando aí, facilitando as pessoas a se autoconhecerem também, né? Eu só queria comentar com vocês uma coisinha, que a carta 19, para mim, também é o karma, né? O destino. Então, se eu silencio a minha mente, se eu aceito, me aceito, fica melhor, né? De cumprir o karma, né? Eu acho, né? A gente não para de brigar com as coisas, a gente começa a entender melhor as situações, as lições que a gente tem que aprender na vida.
Tá bom, gente? Então, olha, muito obrigada. Eu te dou um grande namastê. O meu Deus interno, né, cumprimenta o teu Deus interno aí, tá? Gente, vocês podem se inscrever no canal As Cartas Ciganas, vocês podem compartilhar, podem curtir, podem fazer sugestões, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo. Beijos!